Fala, bando de sem alma, bem-vindos a mais um Ocultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos para o segundo podcast do ano de 2024. Lembrando sempre que o nosso cronograma é um Ocultcast maior sobre um tema totalmente relacionado à magia e ocultismo, e o segundo, que cai na quinta-feira, é um Ocultcast um pouco mais curto, com um tema normalmente relacionado à cultura pop, que tem alguma coisa a ver com magia, ocultismo, esoterismo, bruxaria, coisas do tipo, certo? Normalmente são filmes, séries, músicas, poesias, jogos, coisas do tipo, certo? E hoje eu vou requentar um assunto, porque saiu uma série, no caso no ano passado, né? E que todo mundo já conhece o tema, né? Ficou famoso porque saiu um filme muito ruim, inclusive, no ano de 2016, que tem inclusive o mesmo nome, certo, dessa série, que é A Maldição do Boneco Robert, certo? Se vocês procurarem A Maldição do Boneco Robert na internet, o que vocês vão encontrar é um filme de 2016, certo? Que pelo visto parece ser muito ruim. O que eu tô citando aqui não é esse filme. O que eu tô citando foi um que saiu em 2023 na Apple TV. Ele também tá na Prime Videos. Se não me engano, ele foi gravado em 2022. Ele foi gravado por um grupo chamado Shock Docs. Então, ele tem um formato mais parecido com um documentário e com uma dramatização passando conforme eles mostram entrevistas e coisas do tipo. Se não me engano, a History fazia bastante disso, então vocês já devem estar acostumados desse formato, que funciona da seguinte forma: eles contam a história, certo? Como ela foi, no caso, documentada, e passa uma minissérie no intervalo disso, dramatizando ou romantizando, né, vamos botar assim, como aqueles atos teriam ocorrido. E nesse caso é interessante, né, pelo fato de que estamos falando de um boneco fantasma. Bom, mas antes de começar a falar desse assunto, eu quero lembrar a todos vocês que nós estamos no WhatsApp, estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos em praticamente todas as plataformas de áudio existentes possíveis. E se você gosta muito do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Apoia-se, certo? Lembrando que todo o dinheiro do Apoia-se é para custear o nosso canal. Você pode ser um apoiador mensal ou você pode apoiar quando você quiser. Então a gente tem o link do Apoia-se, que a partir de R$5 você já pode pedir um tema para que a gente grave um podcast ou escreva uma matéria, ou você pode doar o quanto você quiser, quantas vezes você quiser, pelo nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com. Tudo tá na descrição do vídeo, certo? E do áudio, né? Depende de onde você tá vendo. Então, se puder apoiar, nós agradecemos bastante, certo? Pra gente poder melhorar, né? Porque esse ano a gente tá querendo fazer live, coisas do tipo, então a gente vai precisar de uma graninha. E pelo menos R$5 para comprar um cigarro. Bom, vamos começar então a falar desse bonequinho amaldiçoado. Bom, muita gente lembra da Annabelle, que também é mais uma boneca amaldiçoada, só que essa daí, ela, né, tipo, saíram 3 filmes dela, acho que Annabelle 1, 2, Annabelle 0 e etc. O boneco Robert, ele é um pouquinho mais interessante no aspecto dele ser um pouco mais pé no chão, o boneco ser bem mais feio, apesar da Annabelle ser grotesca, certo? E a história do boneco Robert, ela é muito melhor documentada do que a da Annabelle. A da Annabelle é muito sobrenatural, de olha só, isso aconteceu e pronto. O boneco Robert não. Ele tem uma data de nascimento, ele tem um local onde ele foi comprado, certo? E nada mais era do que um boneco de luxo, que era vendido em lojas de departamento. Ele ficava, né, nas vitrines para chamar a atenção, porque ele era um boneco que era considerado de gente rica, por ser um boneco muito grande. Ele realmente tem o tamanho de uma criança de mais de 1 ano, se vocês olharem bem assim, certo? Ele é feito de pano, madeira e coisas do tipo, vestido de marinheiro. E por que ele é o boneco Robert? Porque ele foi comprado e dado para um garoto chamado Robert, né? E esse garoto, logo que ele recebeu esse boneco, ele começou a se comportar de uma forma muito esquisita e ele deu o próprio nome pro boneco, o que já é uma coisa estranha, né? Normalmente uma criança, ela dá um nome qualquer
né, normalmente baseado em desenho animado, em revista em quadrinhos, né, em filme ou coisas do tipo, para os brinquedos. Então eu mesmo, inclusive eu tenho, né, um ursinho de pelúcia chamado Bob até hoje. Só que na minha época Bob era Bob, não era de Robert, certo? Era criança, tinha, sei lá, 5 anos de idade. E ele deu o próprio nome pro boneco porque ele dizia que o boneco tinha pedido, solicitado o nome dele. Então agora ele mesmo já não se chamava mais Robert, e sim o boneco. E agora o nome dele acho que era Steven, ou seja, ganhou um outro nome e o nome dele foi pro boneco. Por conta disso, algumas pessoas acreditavam que a maldição seria que o boneco tinha roubado a alma do garoto quando solicitou o nome dele. Bom, por linha básica, a gente pode simplesmente acreditar que o moleque era meio excêntrico ou que a família dele era meio dodói, né? E a gente sabe que ocorre muito. E aí as famílias preferem colocar a culpa no ocultismo e na magia. Mas naquela época acontecia bem isso, porque o boneco tem mais de 100 anos, certo? O boneco é bem antigo mesmo. E o que acontece? O que o boneco fazia? O boneco ele era tipo a síndrome do poltergeist. As coisas começavam a acontecer de errado, tudo que era desgraça possível começa a acontecer próximo das pessoas que tinham esse boneco dentro de casa. E os efeitos poltergeist começavam a aparecer, como você ouvir barulhos esquisitos onde não era para ter barulho esquisito, as coisas começavam a cair, os objetos se quebravam. No meio da madrugada as pessoas ouviam passos e coisas do tipo, ou seja... o boneco Robert, ele tinha os efeitos, né, do poltergeist, como a gente conhece. Mas a gente normalmente já percebeu que o efeito poltergeist ele acontece com garotas quando elas estão lá na sua puberdade, próximo da época de começar a menstruar e coisas do tipo. Então por isso que eles não consideravam o boneco Robert como um poltergeist. E nem o garoto em si, porque o garoto era muito jovem na época, como poltergeist. E por quê? Porque também a porra da maldição do Robert, ela foi passando, porque essa família, a primeira família que teve o boneco Robert, ela sofreu com isso, mas ela não se livrou do boneco. O que é uma coisa que não me cabe, tipo, eles pegavam o boneco, todo mundo na verdade, todas as famílias que tiveram contato com esse boneco e pegaram esse boneco, ao invés de destruir o boneco quando as coisas começavam a dar errado, e se não me engano foram 3 ou 4 famílias seguidas que tiveram esse boneco, todas elas se fuderam, pessoas morrendo com doenças que não tinham na família, pessoas sofrendo acidentes, pessoas falindo, ou seja, era desgraça atrás de desgraça. E todas essas pessoas, ao invés delas se livrarem do boneco, tipo, botando fogo nele, que seria a primeira coisa que eu teria feito, elas apenas guardavam o boneco dentro de um baú, se não me engano, ou era no sótão ou era no porão. Mas eles nunca realmente se livravam do boneco. Inclusive, teve alguma época que eles acreditavam que a casa estava vinculada ao boneco, porque além, né, do boneco ter sido nomeado naquela casa, batizado naquela casa, né, as pessoas sempre, quando se mudavam, deixavam o boneco na casa para o próximo inquilino, certo? Então você, além de comprar a casa, você ainda herdava um boneco amaldiçoado. Ou seja, cara, gente filha da puta mesmo, né? Imagina, tu compra uma casa e aí um belo dia você tá fazendo a faxina, né, inicial na casa, tu abre um baú, tem um boneco do tamanho de uma criança, todo zoado lá, cheio de maldição, dentro do sótão. Qual é a primeira coisa que você faz? Você bota fogo naquela porra, né? Ou dá pra alguém que tu não gosta. Mas o que as pessoas normalmente faziam? Elas acabavam se apegando ao boneco, que não era um boneco bonito. Vocês podem ver hoje ele já tá mais fudido, né? Porque o tempo já passou e tal, então ele tá mais gasto. Mas o boneco em si nunca foi bonito, não, sacou? É tipo uma Annabelle, nunca foi bonita, né? Só que era caro, né? A gente percebe que era um boneco que, pra época, ele era um boneco realmente caro, era um boneco de criança rica. Então até imagino que lá no começo as pessoas não queriam se livrar dele pelo fato dele ser caro. Mas depois de um tempo, né, obviamente as pessoas não se livravam dele porque eram manipuladas mentalmente por essa maldição. E o que seria essa maldição do boneco Robert? É um demônio que tá ali dentro? O boneco roubou a alma do garoto?
Muitos, até inclusive aparece uma espécie de médium lá tentando procurar qual é o problema. E aí ele acredita que foi porque uma das empregadas perdeu o filho pro boneco, que é a alma do filho dela, né, não nascido, vamos botar assim, foi pro boneco. Aí depois ela acredita que na verdade o boneco é um portal para espíritos do além. Ou seja, não concluíram nada. O boneco ainda existe, o boneco está no museu, certo? Ou seja, até hoje as pessoas podem lá visitar esse boneco no museu e tem um monte de regras para você poder lidar com o boneco, porque o boneco segue amaldiçoando pessoas até hoje, certo? Então, tipo, ele recebe mais de 1000 cartas e tal, e etc, de pessoas pedindo desculpa porque foram lá visitar o museu, não respeitaram as regras, que é tipo, tem que pedir licença pra entrar, pra tirar foto tem que pedir licença, antes de ir embora tem que se despedir. Ou seja, um monte de regrinhas que o museu colocou lá, né? Pra encostar no vidro, né? Porque ele tá numa redoma de vidro. Tem que pedir, ó, posso encostar no vidro? Senão o boneco te amaldiçoa e aí começa a rolar um monte de desgraça com você, né? Nesse documentário, eles mostram algumas pessoas atuais, certo? Dos dias atuais, que foram no museu e acabaram sendo amaldiçoadas pelo boneco. Eu sei que hoje em dia não destrói um boneco porque ele é uma peça de museu que rende dinheiro. As pessoas vão lá para ver o boneco e isso rende o dinheiro da entrada, rende marketing pro museu, pro filme que saiu, né? Pros filmes e documentários que vão sair. Então hoje eu sei que eles não botam fogo no boneco pelo fato de que ele é lucrativo. Reza a lenda que ele ainda amaldiçoa pessoas, mas vocês sabem que hoje em dia as pessoas são muito influenciáveis. Então a pessoa, ela sempre teve uma vida ruim, aí um belo dia ela foi lá no museu e descobriu que podia ser amaldiçoada, então ela vai botar a culpa no boneco. Então eu não acredito, a não ser que eu fosse lá e realmente eu fosse amaldiçoado, ou que alguém que eu confio muito fosse amaldiçoado pelo boneco. Mas se isso realmente for verdade, é bem interessante, porque é uma peça amaldiçoada que durou mais de um século e continua amaldiçoando cada vez mais até hoje, e se tornou mais e mais famosa por causa disso. E isso obviamente traz, né, a ideia de gravar um podcast sobre objetos amaldiçoados e como eles funcionam, e relatos de pessoas que tiveram algum objeto amaldiçoado e como eles funcionam, mas isso fica para um próximo podcast, porque nós já estamos batendo os nossos 10 minutos. E esse é um resumo, né, desse documentário, meio filme, né? Se não me engano, ele tá passando como série também, em alguns canais, tipo na Prime, na Apple, né? Do boneco, né? Robert. Então, aconselho, a nota dele para um documentário, a nota de documentário é 7 de 10, porque, tipo, não são atores bons, não é fotografia incrível, não são efeitos maravilhosos, é um documentário que ele realmente documenta alguma coisa. Então ele passa de ano porque ele faz o que promete, não chama tanto atenção, não é um assunto novo, como eu disse, é um assunto bem requentado, mas como a gente vai tratar do assunto de maldição e não só do boneco, eu achei interessante trazer para vocês. Então valeu, galera. Lembrando sempre que nós estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Instagram, estamos em tudo que é buraco que vocês forem procurar a gente. Se você gostou muito do nosso conteúdo, curte, compartilha, comenta. Se não gostou, também comenta, certo? Deixa a tua opinião, fala onde é que a gente tá errando, que a gente vai melhorar, ou xingar você se a gente discordar. E se você gosta muito, a gente tem o nosso Apoia-se, onde você pode começar com R$5 e até R$50. Lembrando que Apoia-se nada mais é do que doação. Então você não é obrigado a continuar doando depois de fazer a primeira. Você pode doar uma vez, ou 10 vezes, ou 2, ou 3, quantas você quiser. E se você não quer se vincular, você pode usar o nosso Pix, imperiumfortuna@gmail.com, que está na descrição. E você pode doar o valor que você quiser, e se doar pelo menos R$5, você pode escolher um tema para que a gente grave um podcast, certo? Se não puder, não tem problema. Eu sei que esse ano vai ser meio complicado pro Brasil, as coisas estão muito caras, mas vamos que vamos. Então valeu, galera, até a próxima. Fortuna.